Existe um momento silencioso e quase desconfortável em que você começa a perceber algo estranho sobre si mesmo. Você está em um ambiente cheio de pessoas, vozes, risadas, conversas cruzadas, e ainda assim sente um vazio difícil de explicar. Não é timidez, não é antipatia. É uma sensação de deslocamento, como se sua mente estivesse em outra frequência. E então surge a dúvida incômoda. Por que estar entre pessoas às vezes cansa mais do que estar sozinho? Desde cedo nos ensinaram que sociabilidade é sinal de saúde, sucesso e inteligência emocional. Que quanto mais conexões você tem, mais integrado e equilibrado você é. Mas e quando acontece o contrário? Quando a convivência social não energiza, mas drena? Quando as conversas parecem rasas, repetitivas, previsíveis? Quando você sente que precisa se adaptar o tempo todo para não parecer estranho demais, intenso demais, profundo demais? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais lúcidos e pessimistas da história, enxergou esse fenômeno com brutal clareza. Para ele, o desconforto social das mentes inteligentes não era uma falha, era um sintoma, um reflexo direto da diferença entre quem pensa profundamente e quem vive apenas na superfície. Ele acreditava que quanto maior a consciência de um indivíduo, maior também seria seu afastamento natural da multidão. Mas essa ideia é provocadora, incômoda, até perigosa, porque ela inverte tudo aquilo que fomos condicionados a acreditar sobre convivência, pertencimento e aceitação social. E se o problema não for você? E se a dificuldade de se encaixar for, na verdade, um sinal de lucidez? E se a solidão que tantos temem for apenas o preço invisível pago por quem enxerga além das ilusões coletivas? Neste vídeo, vamos mergulhar na visão de Schopenhauer para entender por que pessoas inteligentes frequentemente evitam a vida social. Não por arrogância, não por frieza, mas porque há algo na dinâmica da convivência comum que entra em conflito direto com a autenticidade, a profundidade e a liberdade interior. E quando essa percepção surge, não há como voltar atrás. Prepare-se para uma reflexão desconfortável, mas libertadora. Porque talvez aquilo que você sempre viu como isolamento seja apenas a sua mente tentando se proteger do mundo. Você já percebeu que em muitos ambientes sociais não importa o que você pensa, mas como você é percebido? Existe uma pressão invisível que molda cada gesto, cada palavra, cada reação. Aos poucos, sem perceber, você deixa de agir espontaneamente e passa a atuar, como se estivesse num palco constante, representando uma versão aceitável de si mesmo. Não é falsidade consciente, é adaptação automática, um ajuste silencioso para não destoar do grupo. Quantas vezes você já riu de algo que não teve graça alguma, apenas para evitar aquele constrangimento de parecer diferente? Quantas vezes concordou com opiniões que contrariavam totalmente suas convicções, só para não gerar tensão? Pequenas concessões sociais parecem inofensivas, mas acumuladas se tornam corrosivas. Elas desgastam sua identidade. Você começa a sentir que está sempre medindo suas reações, sempre filtrando quem você é antes de mostrar ao mundo. Schopenhauer observava esse fenômeno com uma lucidez quase cruel. Para ele, a convivência social exige acomodação constante, uma poda da autenticidade para caber nas expectativas alheias. A sociedade não quer profundidade, quer conformidade. Ela não recompensa quem é verdadeiro, mas quem é socialmente funcional. Assim, o indivíduo mais consciente percebe rapidamente que para ser aceito precisa se limitar, precisa suavizar sua essência, precisa calar partes de si. Esse esforço permanente de adaptação se torna exaustivo para uma mente que valoriza a coerência interna. A pessoa inteligente sente o desconforto de estar sempre ajustando sua própria personalidade para caber no molde social.
Como usar uma roupa apertada demais durante horas? Nada ali é natural. Cada conversa superficial exige energia mental. Cada interação forçada consome um pouco da sua clareza interior. Existe uma diferença fundamental entre conexão verdadeira e sociabilidade comum. Na conexão real, você pode ser quem é sem medo, sem máscaras, sem encenação. Já na vida social cotidiana, há uma necessidade constante de vigilância emocional. Você observa antes de falar, calcula antes de reagir, edita antes de se expressar. Essa vigilância cria uma fadiga invisível, um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Com o tempo, o indivíduo mais lúcido começa a notar o preço desse teatro contínuo. Não é apenas desconforto, é perda de identidade. Você deixa de expressar ideias profundas para manter conversas leves. Evita questionamentos para não incomodar. Reduz sua complexidade para ser compreendido rapidamente. E assim nasce uma versão editada de si mesmo, socialmente aceitável, mas interiormente vazia. Schopenhauer diria que essa renúncia constante é intolerável para quem valoriza a própria essência. A mente elevada sente quando está sendo comprimida. Sente quando precisa se diminuir para caber no mundo. Por isso, o afastamento social não surge como arrogância, mas como autopreservação. Não é desprezo pelas pessoas, é proteção da própria autenticidade contra a erosão silenciosa da convivência superficial. E essa percepção leva inevitavelmente a um segundo movimento ainda mais profundo. Quando você começa a se afastar do teatro social, algo se revela com mais força. Não é apenas a falsidade das interações que incomoda, mas o efeito que a multidão exerce sobre sua própria mente. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da mente. Ele surge depois de longas horas cercado por pessoas, conversas e estímulos constantes. Não é exaustão física, é desgaste intelectual. Como se cada interação arrancasse um pouco da sua energia interior. A pessoa sai desses ambientes não apenas cansada, mas vazia. E muitas vezes sem entender exatamente por quê. Schopenhauer acreditava que a maioria das interações sociais gira em torno de superficialidades inevitáveis. Conversas automáticas, repetições vazias, preocupações triviais que se acumulam como ruído mental. Para uma mente que busca profundidade, isso se torna torturante. É como tentar respirar em um ambiente sem ar. O cérebro precisa se adaptar ao nível médio do grupo, e nesse processo ele é forçado a se reduzir. Em grupos, as ideias mais complexas raramente sobrevivem. Tudo precisa ser simplificado, suavizado, encurtado. A nuance morre antes de nascer. Quem questiona demais incomoda. Quem aprofunda demais é visto como excessivo. Aos poucos, a conversa deixa de ser troca de pensamento e vira apenas manutenção de clima social. Um jogo de aparências onde pensar demais atrapalha. Esse ambiente produz um efeito silencioso e perturbador. A pessoa inteligente percebe que precisa desacelerar sua própria mente para acompanhar o ritmo coletivo. Precisa ignorar detalhes, deixar perguntas de lado, fingir que o raso é suficiente. E cada vez que faz isso, sente um desconforto interno. Como se estivesse traindo sua própria natureza. Como se a inteligência precisasse ser escondida para ser tolerada. Schopenhauer via isso como um fenômeno inevitável da convivência com a multidão. A maioria não quer refletir, quer se distrair. Não quer questionar, quer confirmar. Não quer silêncio, quer barulho constante. Assim, a mente que busca significado se sente sufocada. Não porque seja antissocial, mas porque está em um ambiente hostil ao pensamento profundo. O resultado é uma sensação difícil de explicar, mas muito real. Depois de horas em interações superficiais, a pessoa sente como se tivesse sido puxada mentalmente para baixo, como se sua lucidez tivesse sido anestesiada.
Não há crescimento, não há estímulo verdadeiro. Apenas repetição, ruído e desgaste. E isso dói especialmente para quem vive intensamente dentro da própria mente. Por isso, o afastamento não nasce do sentimento de superioridade, mas de preservação intelectual. A pessoa não sai se achando melhor que os outros. Ela sai com a sensação de ter perdido algo precioso: clareza, foco, profundidade. Como se tivesse passado tempo demais em um ambiente que enfraquece aquilo que ela tem de mais valioso, sua capacidade de pensar. E quando essa percepção amadurece, surge uma virada essencial. O isolamento deixa de ser visto como perda social e começa a se revelar como proteção mental. Não é ausência, é refúgio. Não é vazio, é espaço. Para Schopenhauer, a solidão não era um acidente da vida intelectual, mas uma consequência natural dela. Quanto mais a mente se expande, menos ela encontra abrigo no mundo comum. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser território fértil. É nesse espaço interior que o pensamento respira sem interrupções, sem julgamentos, sem ruído. A solidão torna-se então não um afastamento, mas uma forma de retorno a si. Enquanto a maioria teme estar sozinha porque depende de estímulos externos para se sentir viva, a mente elevada encontra na solitude um estado de plenitude. Sozinho, o indivíduo não precisa representar, não precisa explicar, não precisa se adaptar. Ele simplesmente é. E nesse estado de autenticidade absoluta surge algo raro: liberdade psicológica. A liberdade de existir sem máscaras. Schopenhauer afirmava que o homem só é verdadeiramente ele mesmo quando está só. A presença constante de outros impõe pequenas pressões invisíveis, expectativas, julgamentos, ruídos emocionais que fragmentam a unidade interior. A mente precisa se dividir entre o que sente e o que demonstra, entre o que pensa e o que diz. A solidão protege essa integridade interna. Ela preserva a coerência do espírito. Há algo quase físico nesse efeito. Quando você passa tempo consigo mesmo, seus pensamentos se alinham, suas emoções se organizam, sua criatividade encontra espaço para florescer. Mas quando socializa em excesso, sua atenção se dispersa, sua energia se dilui e sua identidade começa a se fragmentar. Não é apenas cansaço social, é desgaste existencial, uma erosão silenciosa do mundo interior. Grandes pensadores sempre compreenderam intuitivamente essa necessidade. A solidão funciona como um santuário mental, onde ideias amadurecem sem interferência. Longe da pressa social, a mente pode explorar caminhos que jamais surgiriam no ruído coletivo. É no isolamento que nascem as reflexões mais profundas, as criações mais autênticas, os saltos intelectuais que transformam o mundo. Para Schopenhauer, esse recolhimento não era fuga da realidade, mas proteção contra a superficialidade dela. A convivência constante exige concessões, distrações e energia emocional desnecessária. A solidão devolve ao indivíduo algo que a sociedade retira pouco a pouco: concentração, clareza e autonomia interior. É nela que o espírito se fortalece, que a mente recupera sua força original. Por isso, o isolamento muitas vezes é um sim silencioso para tudo aquilo que exige profundidade: leitura, estudo, criação, autoconhecimento, reflexão verdadeira. Enquanto o mundo social se alimenta de aparência e distração, a solidão alimenta a essência. Ela não diminui a vida, ela a aprofunda. Ela não empobrece o indivíduo, ela o expande internamente. E quando entendemos isso, toda a narrativa se completa. O afastamento social da mente inteligente não é arrogância nem incapacidade de conviver, mas uma escolha inconsciente pela preservação da autenticidade, da lucidez e da liberdade interior. Talvez agora tudo faça mais sentido.
o desconforto em certas conversas, o cansaço depois de interações prolongadas, a necessidade quase física de se afastar do ruído coletivo. Schopenhauer nos mostra que isso não nasce da frieza ou da arrogância, mas de uma incompatibilidade silenciosa entre profundidade e superficialidade. Quanto mais consciente a mente se torna, menos ela encontra abrigo naquilo que é raso. E então, o isolamento deixa de ser escolha social e passa a ser proteção interior. A sociedade exige performance, simplificação e adaptação constante. Já a mente elevada busca autenticidade, silêncio e espaço para pensar. Esse conflito é inevitável. Não é que a pessoa inteligente despreze os outros, ela apenas sente quando está em um ambiente que comprime sua própria essência. Como se precisasse diminuir sua luz para não incomodar quem prefere a penumbra confortável da normalidade. Schopenhauer nos deixa uma provocação desconfortável e extremamente atual. Talvez o problema nunca tenha sido estar sozinho. Talvez o verdadeiro perigo esteja em viver cercado de ruído, distrações e interações que enfraquecem aquilo que você tem de mais valioso, sua lucidez. A solidão pode ferir, sim, mas também pode preservar. Pode proteger sua autenticidade contra um mundo que exige máscaras para aceitar quem você é. Grandes mentes sempre pagaram esse preço. Não porque fossem incapazes de conviver, mas porque viam além do teatro social. Elas entenderam algo que poucos admitem. Nem toda convivência é conexão, e nem todo grupo é companhia verdadeira. Às vezes, permanecer demais nesses ambientes custa caro demais para quem valoriza a própria vida interior. E agora a pergunta final fica com você. Você prefere se adaptar ao mundo como ele é, suavizando sua essência para caber na multidão? Ou aceitar a solidão como o preço inevitável da sua liberdade intelectual? Essa escolha é silenciosa, mas molda completamente a forma como você vive, pensa e se relaciona consigo mesmo. Se essa reflexão ressoou em você, deixe um comentário compartilhando sua experiência com o isolamento ou com esse cansaço social invisível. Curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar explorando essas ideias profundas nos próximos conteúdos. Às vezes, pensar sozinho não é um problema. É exatamente o que nos salva.